Vamos orar, vamos falar com Deus. Uma boa noite a todos vocês que estão agora na transmissão de terça-feira à noite, a oração da noite de todos os dias que nós realizamos aqui no canal É Tempo de Oração. Não durma sem participar desta oração. E procure convidar pessoas, amigos, familiares que precisam de orar. Convida para se inscrever no canal. Todos os dias eu estou realizando esta oração antes de dormir. E para vocês que estão assistindo ou participando um outro dia, Deus abençoe você no seu tempo. Depois da oração, nós vamos trazer aqui o professor Juliano, juntamente com o professor Samuel, que são os professores, pastores da escola dominical. E nesses últimos domingos, se você quiser acompanhar na íntegra, nós estamos estudando o livro de Hebreus e no capítulo 1, já estamos no 7. Hoje vai ser o capítulo 7. Quer dizer que eu estou aqui repetindo, transmitindo para vocês na noite de terça-feira. Mas nas outras noites de terça-feira nós temos também os outros capítulos, como também temos nos domingos, como você tem aqui dentro do canal, essa oportunidade de estudar o livro de Hebreus. E também na playlist nós temos aqui a escola dominical, tem muito material de muito grande valia para a nossa vida espiritual, tá bom? Então, amigos, eu sou o pastor Genival Lira do Ministério Tempo de Oração aqui da cidade de Itabirito, na rua José Benedito 375, ao lado do restaurante Paraqui, aqui no bairro Santa Efigênia, em Itabirito. Para vocês que moram em Itabirito, nós teremos amanhã, quarta-feira, às 19 horas, nós teremos o estudo bíblico, leitura bíblica. Na sexta-feira nós teremos oração de libertação. No domingo, novamente, escola bíblica às 10 horas da manhã e à noite, às 18 horas, culto de adoração, oração e louvor. Investe na sua vida espiritual, amigos. Quantas pessoas desigrejadas, desviadas, quantas pessoas que estão frias, apagadas na sua vida espiritual por falta de entendimento, de conhecimento, de sabedoria. Faltando esses três que são unidos, são ligados um ao outro, não existe entendimento sem conhecimento e não existe sabedoria sem entendimento e conhecimento. Então a sabedoria, o entendimento e o conhecimento estão juntos. Isso gera temor no coração. Agora, juntos, temor no coração, que vem do conhecimento, entendimento e sabedoria, isso gera força espiritual, coragem, ânimo, disposição, fé, consciência limpa, tranquila, força para resistir à tentação, ao pecado, para ser uma pessoa espiritual e não carnal. Investe na sua vida espiritual, porque senão você vai ficar patinando na lama dessa podridão, desse mundo, dos costumes, dos hábitos, das crenças, e você vai ficar patinando, você vai envelhecer e você vai chegar aos seus 50, 60 anos, 70 anos, você vai olhar para trás e você vai dizer assim: quanto tempo perdido, como eu fui ingênuo. Então, corre na frente, ou então trabalhe para resgatar o tempo perdido. Trabalha para resgatar o tempo perdido para poder você vencer. E como fazer, pastor Lira? Como fazer? Comece com consciência. Tenha conscientização das coisas necessárias, do que é importante, do que é necessário. Coloque em ordem, para de prevaricar. Tem pessoas que estão, além de prevaricando, e estão procrastinando, sempre deixando para depois e se preocupando com coisas que não é de tão grande valia e ficando para trás. Amigos, vamos orar, porque tudo começa com a oração. Tudo que você for fazer, tudo que você for projetar, tudo que você for falar, se for em nome de Jesus, sem fanatismo, sem cretense, fanatismo, mas com fé. Então, ele diz: está escrito que tudo quanto fizerdes por palavras ou por obra, fazei em meu nome. Vamos orar? Você pode agora parar tudo para orar comigo nesta noite de terça-feira? Não?
Então, se não dá para parar, então você continua ouvindo, mas depois você dá uma paradinha para poder você orar, tá bom? Para você se concentrar, você fechar os olhos. Por que a gente pede para você fechar os olhos? Porque à medida que você for falando, você vai imaginando, sabe? Imaginando, pensando nas coisas que vão acontecer, que você está orando. Se você não ouviu ainda, não assistiu ainda o de ontem à noite, o de ontem à noite não, o de ontem está ao vivo, né? Está na live, está ao vivo aqui no canal, porque aqui no canal tem os vídeos, tem os shorts, né? Tem ao vivo, então está lá na live, ao vivo, e ali na live ao vivo, de domingo agora, eu estou orando pela Valéria, que está sentindo dores. Eu falei justamente isso, eu disse, fecha os teus olhos, enquanto eu oro, imagina, quando eu tirar a minha mão da tua cabeça, você ficando curada. Dito e feito, pessoal, que testemunho. Depois vocês vão aí, procure aqui, está na live, ao vivo aqui no canal, domingo à noite, culto de adoração e louvor domingo à noite, domingo dia 26, né? Terça-feira, ontem 27, 26, domingo. Vamos orar então. Nós já estamos com 6 minutos aqui de transmissão e eu peço a você para poder você relaxar, respira fundo. Nosso Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, abençoe essa noite de terça-feira. Abençoa, Deus, em nome de Jesus Cristo, cada um de nós que está aqui orando ao Senhor nesta noite de terça-feira, que ainda vamos dormir. E esses que já estão em outro dia, Pai, que o Senhor também os abençoe no tempo deles. Mas agora para nós que vamos daqui a pouco, para alguns daqui a pouco, para alguns outros ainda vão fazer algumas coisas, ainda vão jantar, tomar banho, pessoas estão chegando do trabalho, outros estão saindo. Essa é a dinâmica do dia a dia, cada um com a sua história, com a sua vida, com as suas lutas, com as suas dificuldades, mas cada um buscando as suas alegrias, seus prazeres, buscando sua felicidade. Ó Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, quando nós deitarmos a cabeça no nosso travesseiro, logo venhamos dormir, pegar no sono. Como tem sido bom essas noites, ó Pai. Dormir sem dor, dormir sem preocupação, dormir sem chateação. A gente vendo o dia a dia passando rápido, dia feliz, momentos abençoados. Como é bom, meu Deus, estar na Tua presença e andar na Tua presença. O buraco da infelicidade, essa catástrofe, essa cratera, Pai, humana que há no inconsciente, no consciente, no pré-consciente, que há dentro da pessoa, Pai, em nome de Jesus, que seja preenchida com a Sua presença, que nós venhamos ter prazer, Pai, em estar na Tua presença, de orar, de ler a Bíblia, de se consagrar, de fazer o bem, Pai. Em nome de Jesus, Deus, abençoe a minha vida e a vida de todos que estão orando comigo agora, meu Deus. Em nome de Jesus, meus amigos, eu quero pedir para você entregar nas mãos de Deus agora a sua família, a sua vida. Entregue, todos os dias eu entrego a minha vida nas mãos de Deus. Agora mesmo eu estou aqui e eu estou controlando minha emoção, pois eu estou emocionado na presença de Deus, orando. E eu quero que a mesma coisa que eu estou sentindo aqui, uma paz, uma alegria, uma felicidade, sabe, mesmo com as lutas que eu tenho, com as dificuldades e as minhas limitações, mas há um prazer, há uma alegria.
Receba agora o toque do Espírito Santo. Deixa Ele tocar em você, deixa Ele te curar. Abre tua alma, respira fundo e diz: vem, fôlego da vida, fôlego de vida, vem, Espírito Santo. Vem me tocar, vem me abençoar. Abençoa, Pai, nossa vida. São mais de 18 mil pessoas inscritas aqui nesse canal. E eu peço ao Senhor por cada uma. O Senhor pode visitar cada uma, leva elas a vir assistir, vir participar das nossas programações aqui do canal, ó Deus. Em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus, obrigado, meu Senhor, por tudo. Eu não tenho palavras para expressar minha gratidão, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Em nome de Jesus, aleluia. Isso, meu irmão, meu amigo, seja abençoado. Se você está sentindo uma dor, coloque a mão sobre essa dor agora e seja curado. Diga: em nome de Jesus, dor, sai daqui do meu corpo. Se é uma dor na alma, a dor da angústia, se é uma dor de tristeza, da depressão, da opressão, seja lá o que for, seja livre. E seja liberto pela fé sobre a palavra de Deus, aleluia. Muito obrigado, meu Deus, por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos, meus amigos, você está abençoado, crê. Escreve aí nos comentários uma gratidão para Jesus. Eu já escrevi ontem, todo dia, diz: te amo, Jesus, diz: obrigado, Senhor Jesus. Eu não quero que você venha falar comigo, não quero que você venha dizer: pastor, muito obrigado por esta oração. Não, eu quero que você diga: obrigado, Jesus, pelo Senhor ouvir minha oração, minha prece. Faça isso e Deus te abençoe, em nome de Jesus. Dá um joinha, se inscreva no canal quem não se inscreveu, e nos comentários, você, se quiser colocar nomes de pessoas que estão precisando de oração, pode escrever aqui, que nós temos aqui os nossos obreiros do canal É Tempo de Oração, que estarão também orando e pedindo a Deus pelos seus familiares. Fiquem todos com Deus. Vou desligar aqui o meu microfone, vou ligar agora aqui o microfone do pastor, do professor Juliano. Ele vai trazer agora essa escola bíblica, esse estudo bíblico, Hebreus capítulo 7, tá bom? Já pega a sua Bíblia aí para poder você acompanhar conosco. Então vou desligar meu microfone aqui, fiquem todos com Deus. Quando terminar aqui a parte do professor, então encerrou-se a programação. Até a próxima, Deus abençoe. Aos irmãos que estão online, chegou muita gente. Hebreus capítulo 7, abra sua Bíblia aí ou seu aplicativo. Trocar de lugar aqui. Bom dia, irmãos. Paz e graça sejam com vocês. Que bom, né? Estarmos aqui mais uma vez, dando seguimento no estudo da carta de Hebreus. Enquanto eu estudava o texto de Hebreus, capítulo 7, eu lembrei de um fato, quando eu estava lá na minha antiga comunidade, né, na Assembleia, e lembro tão bem que era o mês de dezembro. Eu acho que estava tendo uma festa de jovens, que a gente não estava sentado no lugar que a gente costumava sentar. Então, um pastor ganhou a oportunidade, pegou o microfone e ele leu Gênesis, no capítulo 14, lá no final do capítulo 14. Depois ele leu Hebreus, e era o capítulo 5 de Hebreus. E depois de ler esses dois textos, que foram objetos aqui, né, que a gente tratou aqui já deles em 2 semanas atrás, adivinha o que ele fez? Ele pediu dízimo. E a leitura dos textos foi para justificar que, embora o Novo Testamento não trate desse tema de dízimo, né, ainda era obrigatório, ele usou essa palavra, porque Melquisedeque recebeu o dízimo de Abraão e Jesus era sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Foi essa a justificativa dele. E longe de mim, né, querer fazer uma defesa contra a contribuição, contra dízimo, oferta, seja lá o que for. Mas eu
eu vi um reducionismo, né, na figura emblemática, né, que é Melquisedeque. Usar a riqueza do texto de Hebreus, usar a figura emblemática de Melquisedeque e reduzir tudo isso no você tem que dizimar, ainda é obrigatório. Acho pouco, acho reducionista. E eu lembrei disso porque hoje a gente vai voltar a falar de Melquisedeque um pouquinho, né? Igual a gente já tinha falado lá no capítulo 5, e o autor de Hebreus volta a falar da figura de Melquisedeque aqui no capítulo 7. E seguindo a ordem dos capítulos, né? O autor de Hebreus ele introduz essa figura, Melquisedeque, lá no capítulo 5, esse personagem, né? Como uma figura principalmente sacerdotal e superior à ordem sacerdotal araônica e levítica, né? E coloca o sacerdócio de Jesus vinculado a ele, a essa ordem que é superior a Arão, a tribo de Levi. E Melquisedeque tem pouquíssimas aparições no texto bíblico, né? Uma breve aparição lá no texto de Gênesis 14, né, que eu citei aqui, quando Abraão está voltando da vitória contra alguns reis e encontra esse homem, né? Encontra esse homem que é sacerdote de um Deus que tinha um nome estranho, mas que Abraão reconhece como sendo o mesmo Deus que falou com ele para sair da terra dele, para sair da parentela dele. E também, além de sacerdote desse Deus, ele era rei de Salém. E dá o dízimo a Melquisedeque. E acabou essa aparição dele, essa é a única aparição dele enquanto personagem, né? Depois disso, Davi vai citar lá no Salmo 110, Melquisedeque, que o autor de Hebreus vai usar como referência no capítulo que a gente vai conversar hoje. E tudo isso foi falado com muito mais detalhes do que eu falei, nessa figura de Melquisedeque, com muito mais destaque do que eu falei, quando a gente estudou o capítulo 5 do livro de Hebreus. E eu convido a quem não assistiu, quem está online, que se interessou nessa figura emblemática, e as lições que tem em torno dela, né, a assistir o estudo que a gente tem aqui, o sermão que a gente tem, está aí no canal Tempo de Oração, só você acessar, assistir, tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Mas continuando, esse foi um resumão do capítulo 5. E seguindo a ordem dos capítulos, né, no capítulo 6, parece que o autor de Hebreus abriu um parênteses aqui, né? Quando você está fazendo uma pregação, e aí você abre um parênteses e fala de um assunto que você não está tratando só porque você achou pertinente tratar naquele momento. E ele abre um parênteses e faz meio que um morde-a-sopra com a comunidade ali, com os destinatários. Algo do tipo, era para a gente avançar nesse assunto, mas vocês ainda não são maduros o suficiente, vocês não têm interesse em entender, em aprender. E depois ele faz um elogio, que mesmo com essa imaturidade, com essa indisposição de aprender, eles ainda guardavam um amor sincero. E esse amor desaguava no serviço ao próximo. Capítulo também que é muito rico e que também está disponível no canal aí. Você pode acessar, assistir, reassistir, quantas vezes você quiser. Então a gente chega agora no capítulo 7, que o autor insiste em avançar na ideia que o sacerdócio de Jesus é superior porque ele é atrelado à figura de Melquisedeque. Mas nesse capítulo, ele traz uma outra figura de Melquisedeque, que ele diz que se assemelha também a Jesus, que é o Melquisedeque rei de Salém, né? Então, Jesus e Melquisedeque eram ao mesmo tempo sacerdote e rei, coisa que não tinha na linhagem bíblica, não tinha na linhagem judaica, né? O sacerdote era um, o rei era outro, enfim, coisas separadas. Neste capítulo, então, ele vai falar de algumas características que os dois têm em comum. Vai falar sobre a imperfeição da lei e vai encerrar reafirmando a superioridade do sacerdócio de Jesus em relação à velha aliança, à antiga aliança. Esse foi um resumão do capítulo 7. Mas disso tudo, o que interessa para a gente hoje? Muita coisa, né, na verdade. Mas eu escolhi 3, para a gente não ficar aqui 2 horas falando, né? Para a gente refletir nesse tempo. Em primeiro lugar, a gente vai refletir no significado do nome Melquisedeque e também do nome da cidade, Salém. Ele era rei de Salém. O autor de Hebreus, ele dá esse significado. E não é à toa, né? Então a gente vai refletir nessas duas coisas. E por fim, a gente vai falar da insuficiência da lei para chegar a Deus.
Então, essas três coisas, a gente vai tratar primeiro do significado do nome Melquisedeque, vai tratar do nome da cidade de Salém, do significado desse nome, e vai tratar sobre a insuficiência da lei para chegar a Deus. E antes de entrar no texto, vale reforçar algumas informações sobre essa carta, informações importantes, que é bom até a gente guardar, porque o capítulo 7 a gente vai tratar delas. Essa carta ela foi escrita entre 60 a 80 depois de Cristo, antes da queda do Império Romano, que ainda dominava aquela região da Judéia. Ela foi escrita por uma galera que era cristão, de origem judeia, que estavam sendo oprimidos, perseguidos, coagidos a voltarem para a antiga aliança, para deixarem Cristo de lado e voltar para os velhos hábitos. E o autor de Hebreus, então, escreve essa carta como uma forma de encorajar, exortar, para que eles permanecessem firmes no caminho que eles tinham ido até aquele momento. E sobre o autor, a gente não sabe ao certo qual que é a sua autoria, né? Quem de fato escreveu. Não tem uma assinatura. Mas reforçando alguns pontos que eu gostaria que os irmãos guardassem. Os cristãos que receberam essa carta estavam sendo perseguidos e oprimidos só por terem se tornado cristãos. Nada além disso. Eles não cometeram crime nenhum, eles não ofenderam ninguém. A perseguição era exclusivamente por isso. Outro ponto é que eles estavam debaixo do Império Romano. O Império Romano ainda dominava toda aquela região. Dito isso, a gente vai ao texto. E eu resolvi trazer em dois mini blocos, na verdade. Primeiro a gente vai ler do versículo 1 ao 3, e vai falar um pouquinho sobre ele. Depois a gente vai lá para o versículo 11 e a gente vai até o 16. Então vamos começar Hebreus, capítulo 7, versículos do 1 ao 3. Esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava depois de derrotar os reis e o abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, olha, o autor está frisando aqui, ó, seu nome significa rei de justiça. Depois, rei de Salém quer dizer rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Então, até agora, o autor só tinha tratado Melquisedeque como sacerdote. Agora ele traz essa figura do rei, né? E é interessante quando a gente pensa em ordem, né? Quando o autor está falando, ó, Jesus é da ordem de Melquisedeque. Diferenciando essa ordem da ordem de Arão, a ordem de Levi, ele está falando, olha, o sacerdócio de Jesus é uma outra coisa. Não é nesse tipo de ritual aí que Jesus opera. Não é com essas regras que Jesus opera. E agora é interessante que ele está trazendo a imagem do rei. Então ele está falando, olha, Jesus tem um reinado. Mas o reinado dele não é esse reinado aí que vocês conhecem. Não é esse reinado de Roma. Não é um imperador de Roma. Jesus não reina igual essa galera. É de outra ordem. Jesus tem uma outra ordem, que é a ordem de Melquisedeque. E ele começa falando de rei da justiça, né, que é o significado do nome Melquisedeque. E o autor de Hebreus inicia contextualizando o leitor, né, sobre quem é Melquisedeque, o que a gente fez aqui, e contando brevemente a história que passa lá em Gênesis 14. Depois de contextualizados, o autor agora destaca o que ele acha importante pontuar primeiramente. Em primeiro lugar, seu nome significa rei de justiça. E lembrando que desde o final do capítulo 4, o autor vem construindo o raciocínio que Jesus e Melquisedeque são de uma mesma ordem, de uma mesma aliança. Então, o que o autor quer afirmar aqui é que Jesus também tem um reinado. E tal qual Melquisedeque, é um reinado de justiça. Agora, a gente precisa exercitar a imaginação. Imaginar que quem está recebendo essa carta e lendo isso é gente que está sendo perseguida, oprimida, sofrendo pressão social por absolutamente nada, só por declarar uma fé diferente. Vocês devem ter lido isso, devem ter pensado, justiça onde, né? Que reinado de justiça é esse que não dá fim, que não nos protege dessa perseguição que a gente está sofrendo? E esse, possivelmente,
para uma comunidade que estava sendo injustiçada constantemente, era um tema sensível. Mas para nós, hoje, não é diferente. O tema justiça ainda é muito sensível. A gente tem muita dificuldade com o tema justiça, né? Por vezes eu escuto alguém falando que antigamente era melhor, né? Que era mais fácil, que hoje em dia tudo é relativo, que os valores estão se invertendo, o que é certo se tornou errado, o que é errado se tornou certo. Coincidência ou não, quase sempre esse comentário vem acompanhado de uma frase machista, ou uma frase homofóbica, ou uma frase aporofóbica, né, que é o ódio ao pobre, uma piada racista, ou seja lá o que for, né? Um desvio de caráter que o sujeito quer ter e está tentando se justificar antes de ter, está tentando pegar essa permissão para ele. Justiça, então, para esse sujeito, é o poder de ofender, de diminuir, quem sabe até agredir quem ele considera inferior a ele. Não fazem 10 anos, na verdade fazem 8 anos, que nossa sociedade, Brasil, elegeu um presidente que tinha como um de seus slogans que bandido bom é bandido morto, e que fazia gesto de arma onde ele ia, né? Inclusive nas igrejas. Justiça, então, nesses casos, é exercer o olho por olho e dente por dente. Ou até mais do que isso, né? Porque eu não sei a definição de bandido para essa galera, de repente, até um pouquinho mais exacerbado. Nietzsche via a justiça e a vingança separada por uma fina camada de tecido, onde a ideia de justiça poderia se tornar plena vingança, esvaziada de sentido, um piscar de olho. Vacilou, já é vingança, não é mais justiça. Fato é, existe um reino, do qual Melquisedeque e Jesus fazem parte. Neste reino, existe uma ética. Neste reino, existe um conceito de justiça. E a gente poderia ficar aqui teorizando, né, vários pensadores, um monte de filósofos aqui debatendo, ia ser legal, é legal. Porém, eu acredito que eu também faço parte desse reino. E acredito que todos os irmãos aqui fazem parte desse reino. E é por isso que a gente deve se basear no conceito de justiça com base no que é justiça para esse reino. Então, a pergunta que fica é: o que é justiça para Jesus e para o reino de Deus? E é impossível a gente falar sobre esse tema de justiça e a gente não citar o Sermão do Monte. Então, se você voltar lá em Mateus, capítulo 5, você vai encontrar que justiça do reino tem a ver com não matar. E nem só no sentido literal da palavra, mas também no sentido figurativo da palavra. Justiça tem a ver com nem desejar a morte de ninguém. Sabe aquela pessoa que te decepcionou de alguma forma e aí você excluiu ela da sua convivência, excluiu ela da sua vida? Mas excluiu mesmo. Não é aquela exclusão de só afastou porque não dá para conviver com aquela pessoa, excluir mesmo. Você não pensa nela e tanto faz se ela vive ou morre, tanto faz se ela come ou não, tanto faz se chove ou não. Pois é, matou. Está sendo injusto. Sabe esse discurso carregado de rancor, que bandido bom é bandido morto e que se fez algo tem que morrer mesmo? Então, não importa se é você ou a polícia que puxa o gatilho. Matou. É injustiça também. Então, justiça no reino de Deus tem a ver com vida, com proteção da vida. Mas mais do que isso, mais do que sobrevivência, tem a ver com viver e viver bem. Justiça no reino de Deus está intrinsecamente relacionada à paz. E a gente vai falar de paz daqui a pouco, mas vou dando um spoiler aqui, né? Porque se alguém te agredir na face direita, dê também à esquerda. Quando alguém te obrigar a caminhar 1 milha, caminha a segunda. Quando lemos ou ouvimos isso, né, parece que nós somos otários, com perdão da palavra, mas a sensação é essa mesmo, né, de otário. Te bateu e você não vai fazer nada? Mas é que a resistência e o confronto na ética do reino de Deus são diferentes dessa resistência e confronto que a gente vê por aí, que fala com a gente que é o certo. Porque quando você dá a sua outra face, quando você caminha a sua segunda milha, você não está
deixando, você não está passivo com isso, mas você está afirmando para o agressor que o que você me fez foi mal. E eu me senti invadido, me senti atravessado por você. Porém, o meu não revide não é inocência, mas é uma recusa aberta de me tornar mal igual a você, a fazer desse reino de vingança parte do meu reino. Eu me recuso a revidar da forma que você fez comigo, porque a maior injustiça que o mal pode te fazer é te tornar mal igual a ele. Nada mais do que isso. Então a justiça no reino não tem a ver com não confronto, não tem a ver com não denunciar, não tem a ver com se calar, mas ela tem a ver com as formas de confrontar, denunciar, falar. Você vê o errado, você fala mesmo. Você fala, isso é injusto, isso é errado, isso não é certo. Mas tem uma forma de fazer. E aí, é impossível não citar o pastor batista Martin Luther King Jr., um dos maiores nomes, se não o maior nome, na luta contra a segregação racial nos Estados Unidos da América. E ele tinha como centro da sua estratégia de luta a não violência. Acreditava que ferir os outros não era necessário para alcançar a justiça. Martin Luther King tinha por convicção que deveria amar o opressor e resistir à injustiça sem recorrer ao ódio e à força física. Luther King lutou pela justiça, buscou a justiça, mas não usou as ferramentas que o reino do mundo dá. Não usou as ferramentas da vingança que o reino de Roma dá, que afirma que é somente através dela que a gente pode alcançar nossos objetivos. Se não for assim, não vai ter mudança. Se não quebrar tudo, não vai ter mudança. Se não agredir de volta, não vai ter mudança. Essas são as ferramentas do reino de Roma. Martin Luther King não usou isso. E eu poderia ficar falando só sobre justiça hoje, mas a gente ainda tem outros assuntos para tratar. Então, resumindo, justiça é curar a mão do cidadão, mesmo que for sábado. Ou seja, justiça é ajudar, mesmo que quem está por perto diga que você não precisa ajudar ou que você não pode ajudar, que ele está naquela situação porque ele quer ou deixa para ajudar outro dia. A justiça do reino caminha em direção à vida. Não é porque a lei está falando que você não pode fazer, que você não deve fazer. A justiça protege a vida. Justiça é dar de comer a quem tem fome, sem perguntar se ele é vagabundo ou não. É visitar o enfermo, o preso, sem questionar se merecia estar doente ou preso. Justiça é partilhar o que tem com quem precisa. Justiça é defender o órfão, a viúva, o estrangeiro, o LGBT, o negro, a mulher. Aqueles que são atravessados por gente má, sem amor, todo dia. Justiça no reino de Deus tem a ver com amar. Mas o autor de Hebreus, ele não para na justiça, né? Ele também dá a tradução de Salém para a gente. E ele fala que Melquisedeque é rei de Salém. E Salém quer dizer paz. Na etimologia da palavra, tem a mesma origem da palavra shalom, né? Então ele fala, Melquisedeque e Jesus também são um rei de paz. E como eu disse, justiça e paz são temas que estão correlacionados no texto bíblico, principalmente na ética do reino de Deus. E a carta foi escrita, novamente repito, quando o Império de Roma ainda dominava a região da Judeia. E por que é importante a gente saber disso para a leitura desse texto? Porque no reino de Roma também tinha sua própria ética, o seu próprio conceito, seus próprios ideais de paz. No inconsciente daqueles irmãos que receberam e estavam lendo aquela carta, estava a ideia de paz que o Império Romano produziu, conhecida como Pax Romana. A Pax Romana foi um período de relativa estabilidade, prosperidade econômica e uma aparente paz. Porém, essa paz era conquistada e mantida pela força das legiões armadas de Roma nas fronteiras e pela repressão violenta de revoltas internas.
Então, no imaginário daqueles que receberam a carta, a paz é uma conquista, mas que passa pela viela da violência. Você conquista a paz com violência, com repressão, passa pelas armas, pela agressão. Vem um autor de Hebreus e diz: não, isso aí não é paz, isso não é ter paz. O imperador não é um rei de paz. Roma não é um reino de paz. Melquisedeque, sim, foi rei de Salém. Jesus, sim, é um rei que governa com paz. Mas não é esse tipo de paz romana que vocês estão acostumados. E por que esse tema de paz também é importante para a gente? Porque a gente vive numa época que a gente vê uma galera, e mais do que uma galera, a gente vê uma galera crente, aplaudindo chefe de Estado, que funciona na lógica de Roma, na lógica de que se conquista paz com guerra, oprimindo, matando perturbadores da ordem. Esquecemos que líderes como esses foram os que crucificaram a Jesus. Esquecemos que a paz do reino não é uma conquista armada. No Evangelho de João, no capítulo 14, Jesus, já nas vésperas da sua morte, da sua crucificação, está tratando algumas coisas com seus discípulos ali. No meio de sua fala, ele diz: deixo a minha paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não como o mundo dá. A cosmovisão de Jesus ali não é a mesma que a nossa hoje. Ela é semelhante, ou igual, mas pelo menos semelhante aos irmãos que receberam aquela carta. Jesus também vivia na Judeia, Jesus também estava debaixo do jugo do Império de Roma. Mundo para Jesus não é carnaval, quando ele fala o mundo dá, não é o Júlio Fest, né? Quando ele fala que não dá a paz como o mundo dá, ele está falando do reino de Roma, ele está falando da Pax Romana. Roma trazia consigo essa pseudo-paz encharcada de sangue nas mãos, de gente carregada de opressão, de maldade. Jesus está dizendo que paz no reino dele não é dessa ordem, não é igual à paz de Roma. O que Jesus está fazendo é oferecendo uma alternativa à ideia de paz propagada pelo Império Romano. Existe uma outra ideia de paz, existe uma outra ideia de viver bem, que não é essa ideia que Roma propaga, que não é a ideia que o Império propaga, é a ideia do reino de Deus. A paz no reinado de Jesus não está vinculada ao domínio, mas ao serviço. No Evangelho de Mateus, lá no capítulo 20, Jesus está falando aos seus discípulos sobre como o mundo funciona e que gente poderosa domina e exerce poder sobre gente mais fraca. E é assim que o mundo funciona, é assim. Essa ordem funciona dessa forma, desse jeito. É assim que Roma funciona. É assim que os Estados Unidos da América funcionam. É assim que a China funciona. É assim que o Brasil funciona. Mas Jesus continua e diz que o reino dele não é assim. Não será assim entre vós. A paz no reinado de Jesus não é conquistada pela força, pelo domínio, mas pelo serviço ao próximo, pelo acolhimento. A paz do reinado de Jesus não está atrelada à vingança, mas, dando a outra face, existe uma denúncia, existe uma resistência por parte do agredido ao agressor. É como quem diz: eu sofri mesmo o mal que você me fez, mas eu não vou me reduzir à sua maldade. Mais do que isso, eu desejo que você caminhe comigo o caminho da paz. O que o autor de Hebreus está fazendo é relembrando seus leitores, irmãos, que o reinado de Jesus não acabou com a sua morte, mas segue para sempre, segundo uma ordem que não é a ordem de Roma, mas é de Melquisedeque. Então, embora, por enquanto, eles estejam sendo oprimidos e perseguidos, é importante permanecer firmes, inseridos em um reino de uma ética superior à ética que imperava no momento. Importa para nós que essa ética romana ainda impera. A vingança travestida de justiça, a paz conquistada através da força, ainda existem, dominam a nossa época.
Importa também que Jesus ainda vive, que o seu reino ainda está de pé e que nós somos convidados a nos posicionar contra todo e qualquer império romano que, com sua maldita lógica de domínio, tenta colocar fardos pesados em nossas costas e nas costas de todo mundo. Nos posicionar a favor da justiça e da paz do reino, do rei e sumo sacerdote para sempre, Jesus Cristo. E agora a gente vai para o segundo bloco, que eu vou ler lá em Hebreus capítulo 7 ainda, dos versos do 11 até o 16. Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, visto que em sua vigência o povo recebeu a lei, por que haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não de Arão? Certo é que, quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Ora, aquele de quem se dizem essas coisas pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar. Pois é bem conhecido que o nosso Senhor Jesus, descendente de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto ao sacerdócio, o que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque, alguém que se tornou sacerdote não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. O autor continua sua argumentação, e eu resolvi separar mais um fragmento dela para a gente tratar, para a gente pensar em um assunto que nos perpassa. O autor vai dizer para aquela comunidade que a lei recebida através do sacerdócio levítico não foi suficiente para levar o povo a Deus. Em síntese, o que o autor de Hebreus está dizendo aqui é que qualquer conjunto de regras em que você tem obrigação de cumprir é insuficiente para te levar a Deus. Podem ser regras claras ou subjetivas, escritas, faladas, constituição ou combinados. Nada disso faz de nós pessoas melhores, mais amorosas, mais solidárias, mais compassivas, etc. E por isso a gente precisava de um sacerdócio e um reinado mediado pelo Espírito Santo, para que a gente possa olhar a injustiça e falar que é injusto, mesmo que o beneficiado dessa injustiça sejamos nós. Precisamos olhar para esse reino e denunciar a falsa paz que é realizada mediante a guerra, mediante a sangue. Precisamos, mais ainda, fazer tudo isso, não porque o Juliano está falando que está certo, ou porque está escrito na Bíblia, ou qualquer outra coisa, mas porque isso se torna lei. Quando você faz tudo isso, porque eu falei, porque está escrito, isso também é lei. E a lei não leva ninguém a Deus. Óbvio que é importante a gente conversar, estudar, falar sobre isso, mas que o nosso movimento em direção à justiça, à paz, seja impulsionado pelo amor a Deus e ao próximo, que possamos nos mover nesse amor, que dentro deste reino, diante do Rei de Justiça e de Paz, que haja mudança real em nossos corações, nas nossas orações. E por fim, eu quero orar com os irmãos, mas eu vou ler a oração que o salmista fez, lá em Salmo 85. Se puder me acompanhar, ficarei feliz. Salmo 85. Eu leio na NVI. Foste favorável à tua terra, ó Senhor, trouxeste restauração a Jacó. Perdoaste a culpa do teu povo e cobriste todos os seus pecados. Retiraste todo o teu furor e afastaste da tua ira tremenda. Restaura-nos mais uma vez, ó Deus, nosso Salvador, e desfaze o teu furor para conosco. Ficarás indignado conosco para sempre? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Acaso não nos renovarás a vida, a fim de que o teu povo se alegre em ti?
Mostra-nos o teu amor, ó Senhor. Concede-nos a tua salvação. Eu ouvirei o que Deus, o Senhor, disse. Ele promete paz ao seu povo, aos seus fiéis. Não voltem eles à insensatez. Perto está a salvação que ele trará aos que o temem, e a glória habitará em nossa terra. O amor e a fidelidade se encontrarão. A justiça e a paz se beijarão. A fidelidade brotará da terra, e a justiça descerá dos céus. O Senhor nos trará bênçãos, e a nossa terra dará a sua colheita. A justiça irá diante dele, e preparará o caminho para os seus passos. Amém.